A namorada do meu irmão ficou grávida antes de se casar, e a casa deles ainda estava em reforma. Então, eles fizeram um casamento rápido e se mudaram para minha casa. Só porque trouxe uma amiga para passar a noite, minha cunhada fez um escândalo. Parte final. Pouco a pouco, fui aceitando que não poderia recuperar a relação que tínhamos. Lucas estava preso em uma ilusão, cegado pelas promessas vazias de uma mulher que só buscava seu próprio benefício. Eu, por outro lado, estava determinada a não permitir que ninguém pisasse nos meus limites novamente. As coisas chegaram a um ponto crítico uma semana antes do nascimento do bebê. Vitória convocou todos os membros da família para uma última celebração antes do parto. Ninguém podia faltar. Era a maneira dela de deixar claro que estava no controle. Naquela noite, sentada em um canto da sala, observei todos celebrarem ao redor dela. Senti-me mais sozinha do que nunca. Eu já não pertencia mais àquele lugar. Lucas mal me dirigiu a palavra durante toda a noite, e cada vez que eu tentava falar com ele, Vitória intervinha, certificando-se de mantê-lo sob seu controle. Foi então que entendi que o verdadeiro problema não era a Vitória, mas o fato de que Lucas havia permitido que ela se tornasse dona da sua vida, e agora não havia mais volta. Porém, o destino tinha uma maneira cruel de equilibrar as coisas. O que ainda não sabíamos era que o nascimento do tão esperado herdeiro Montenegro traria consigo uma revelação devastadora, que mudaria nossas vidas para sempre. O grande dia finalmente chegou. Vitória foi internada no hospital, cercada por uma equipe médica e os melhores especialistas. Tudo havia sido meticulosamente planejado para que o nascimento do herdeiro Montenegro fosse um evento digno da alta sociedade. Minha mãe e eu estávamos lá, embora à distância, mais por obrigação do que por outra coisa. Eu sabia que o pior estava por vir, mas nada havia me preparado para o que aconteceria naquele dia. Horas depois, as portas da sala de parto se abriram. As enfermeiras saíram sorrindo, anunciando que tudo havia corrido bem e que Vitória e o bebê estavam estáveis. No entanto, quando trouxeram o recém-nascido, um murmúrio percorreu a sala. O bebê era negro, sua pele, seus traços. Era impossível não notar. Minha mãe e eu trocamos olhares de incredulidade. Não era possível que aquela criança fosse de Lucas. Ambos eram brancos, e naquele momento o mundo do meu irmão desmoronou. Lucas, inicialmente em choque, tentou racionalizar o que estava vendo. Ele se agarrou à esperança de que houvesse um erro, convencido de que o bebê havia sido trocado por acidente na maternidade. Tem que haver uma explicação, murmurava, desesperado, enquanto exigia falar com a equipe do hospital. Que era um teste de DNA agora mesmo. Algo deu errado ali. Vitória, por sua vez, tentou manter a serenidade, mas a tensão em seu rosto era inconfundível. Ela sabia que a verdade estava prestes a vir à tona e, pela primeira vez, viu um traço de pânico em seu olhar. A espera pelos resultados foi interminável. As horas pareciam dias enquanto Lucas andava de um lado para o outro, com o olhar perdido, como se buscasse uma forma de mudar a realidade que tinha diante de si. Ninguém se atrevia a falar, e o silêncio se tornava mais pesado a cada minuto que passava. Finalmente, o médico voltou com o envelope que continha os resultados do DNA. Lucas o pegou com as mãos trêmulas e o abriu lentamente, como se no fundo já soubesse o que encontraria. A verdade caiu como um golpe certeiro. Lucas, o resultado é negativo, confirmou o médico com um tom profissional, mas frio. O bebê não era dele. O rosto do meu irmão se transformou em questão de segundos. Ele passou da confusão para a ira, e depois para a dor mais profunda que já vi nele. Vitória havia mentido todo esse tempo. A mãe de seu filho não era a mulher idealizada que ele pensava, mas uma manipuladora que o usou para garantir sua posição na família. Lucas jogou a folha no chão, e com a voz quebrada, encarou Vitória. Com quem você esteve? Com quem você me traiu? Encurralada, Vitória tentou se defender com desculpas. Lucas, por favor, eu te amo. Foi apenas um erro. Ele não significa nada. Mas já era tarde. Lucas não queria ouvir mais mentiras. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu do hospital, deixando-a para trás. Ele era um homem destruído, traído não só como marido, mas também como irmão. Naquele momento, soube que nossa relação jamais seria a mesma. Mas ao menos ele não viveria mais sob a sombra de Vitória. No dia seguinte, Lucas contatou o advogado da família. Com o apoio dos nossos pais, iniciou um processo legal contra a Vitória por fraude e manipulação, provando que tudo havia sido um esquema para obter os bens da família Montenegro. Vitória perdeu tudo, o casamento, a posição social e o mais doloroso para ela, o acesso a qualquer benefício financeiro que esperava. Lucas a deixou sem nada, com a única opção de voltar para a casa dos pais. Nunca deveria ter te dado uma chance. Foi a última coisa que Lucas disse a ela antes de desaparecer de sua vida para sempre. Apesar de tudo, Lucas decidiu criar o bebê. Ele não era seu filho biológico, mas Lucas não queria que a criança pagasse pelos erros da mãe.
Com o tempo, meus pais e eu assumimos o papel de cuidadores ao lado dele, criando uma nova dinâmica familiar que nunca imaginei que teríamos. O bebê se tornou uma luz inesperada em meio a tanta escuridão. Embora Vitória tivesse tentado nos destruir, seu legado de mentiras acabou se transformando em uma nova oportunidade para todos nós, e assim com o tempo encontramos uma forma de curar nossas feridas. Não foi fácil, mas pelo menos agora eu sabia que ninguém voltaria a pisar nos meus limites.